Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Gestor de QSMS RS. Seja muito bem-vindo ao QSMS Entrevista. Esse que é o nosso formato diferente, um programa de entrevistas com convidados especiais, trazendo conteúdos relevantes para você que nos acompanha aqui no canal. E hoje estamos num estúdio diferente, num visual diferente, eu e o professor Roberto Rocha, para uma entrevista com um convidado especial sobre saúde e segurança do trabalho. O foco do S do ESG. Conteúdo, gente, que vocês da área de saúde e segurança do trabalho, vocês vão pirar um pouquinho com o conteúdo desse nosso convidado. Mas antes de chamar ele, eu estou ao lado do nosso professor Roberto Rocha, meu sócio aqui no canal, cofundador. Teacher, agora num formato diferente, esse conteúdo que a gente está trazendo para a nossa audiência, completando quase 5 anos de canal e cada vez mais produzindo e chamando convidados relevantes para trazer conteúdo diferente para a nossa audiência, né? Perfeitamente, meu amigo Éder. Sempre pensando em evolução para você, profissional que está nos assistindo, especialmente hoje, para o pessoal da turma de saúde e segurança do trabalho. E mantendo a nossa linha, né, Éder? De não trazer mimizento aqui, não. Aqui não tem mimimi, não. E eu, graças a Deus, junto com o Éder, só trazemos gente que nós admiramos como profissional. O profissional que nós estamos trazendo hoje, que vocês vão conhecê-lo, é um cara que eu já admiro já faz um tempo. Fui convidado por ele para fazer uma breve palestra online há uns 3, 4 anos atrás, quando ele ainda gerenciava lá em Fortaleza, né? E depois desenvolvemos uma amizade. Pela sorte do nosso bom Deus, ele veio trabalhar nessa terra gelada que eu amo de paixão, Curitiba. E conseguimos já levá-los no nosso podcast, nas nossas entrevistas de quinta-feira, nossa resenha. Mas hoje estamos ele ao vivo a cores aqui nesse estúdio aqui no podcast Curitiba, estreando o set, que espero que vocês gostem, tá? Para falar de um assunto muito sério. É tão sério, que quando se fala em ESG, muitos esquecem que a letra S de responsabilidade social corporativa, a segurança do trabalho talvez esteja dentro dela 70%, 80% de importância dentro do mundo corporativo. Por uma simples questão. Não vou fazer apologia porque salva vidas e etc. Não é questão de salvar vidas. Hoje falamos muito da questão de saúde mental, de salubridade. Então nós vamos trazer uma pessoa que, como eu, começou como técnico de segurança e alçou hoje a um dos cargos mais altos dentro de uma indústria cimenteira, tem uma responsabilidade danada, jogar o meio ambiente no colo dele, que não é o assunto de hoje, eu não sei se eu cumprimento ou tenho pena dele, mas segurança do trabalho é o que nós vamos ver aqui da frente hoje, com este grande profissional em que eu admiro como profissional, que eu sou da área de muitos anos, e pela conduta e o caráter que ele lida com os comandados dele, porque eu questiono. Antes do cara vir aqui, eu pergunto à turma, e ele, como ele é como pessoa? Então ele, como pessoa, como profissional, vai ser conversar com a gente no estúdio hoje. Tá ok, Éder? Manda pra você, o chefe. Então, vamos apresentar ele que, como o professor disse, veio da área de saúde e segurança do trabalho, hoje é gerente de QSMS numa das grandes indústrias do Brasil. Ele que já esteve algumas vezes aqui no canal Gestor de QSMS, quem acompanha nosso canal vai se lembrar dele. Ele é o nosso convidado de hoje, senhor Wesley Amorim. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado por ter aceito o convite. Quem não conhece o Wesley, então, quem é o Wesley? Qual a história dele com a área de saúde e segurança do trabalho? Olá, Éder, professor. Satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez aí inaugurando um estúdio novo aí no podcast Curitiba. Lisonjeado pelas palavras, professor, e agradecido. Imagina. Acho que é uma amizade que nasceu um tempo atrás e que a gente vem regando, né, e fazendo com que ela se frutifique, se fortaleça. Então, fico agradecido a você pela amizade, pela confiança, ao Éder aí, por sempre abrir as portas nesse canal tão relevante, né? Bom, quem que é o Wesley, né? O Wesley é aquele menino baiano que nasceu lá em Salvador, né? E aos 19 anos descobriu aí a área de segurança do trabalho, ainda quando não tinha uma profissão ainda, né? E costumo dizer que comecei a minha vida profissional como vendedor ambulante, vendendo lençol, panela de porta em porta, lá pelo interior da Bahia, e quando descobri a área de segurança.
E ali eu fui me encantando pela área de segurança, me encantando, e decidi que era aquilo que eu queria para a minha profissão. Além de cuidar de pessoas, vertentes novas que foram surgindo, como a vertente de saúde, mais para frente a vertente de meio ambiente, que foi a área em que fiz o meu bacharelado, depois com especialização em segurança do trabalho, e desde então estou aí, no caminho, galgando algumas posições, como o professor Roberto comentou. Comecei como técnico de segurança, ali na indústria petroquímica, depois tive uma experiência em mineração, extração de ouro, em mina subterrânea. Dali eu migrei para a indústria cervejeira, onde eu passei cerca de aproximadamente 8 anos. Depois fui para telecomunicações e aí fui rodando alguns ramos de atividade, o que, graças a Deus, me conferiu alguma experiência e certa bagagem para exercer o cargo que eu exerço hoje. Excelente. Gente, o podcast é gravado, mas a gente quer os comentários de vocês aí no chat. A gente quer ver se... Pode colocar perguntas para o Wesley, que depois as perguntas do chat a gente envia para ele responder. Mas conversando a conversa, meu amigo, tu que acompanhou ao longo desses anos as mudanças que tiveram na área de saúde e segurança do trabalho no Brasil. E teve bastante, né? Ao longo desses pelo menos 20 anos, a nossa área mudou bastante. E hoje eu vejo que está talvez no melhor momento que a área de saúde e segurança do trabalho já esteve em toda a história, né? Eu acho que o profissional nunca foi tão valorizado neste momento. E eu queria saber de ti, cara, o que mudou na prática nesses últimos anos na SST que tu pode comentar pra gente? Tu que acompanha essas mudanças de perto em várias indústrias, o que tu acompanha de mudanças que vale a pena a gente comentar com a nossa audiência? Olha, Éder, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta importante, né? A gente já discutiu um pouco sobre essa temática em outras conversas. E eu recordo, como se fosse hoje, quando comecei na área de segurança, talvez o professor lembre um pouco, mas o famoso livro das NRs, né? Que quando eu comecei eram 28. Então, façam as contas aí, tem um tempinho, né? Então, naquela época, a segurança do trabalho era uma segurança prescritiva. Era uma segurança extremamente normativa. Então, eu lembro que eu decorava, os versículos da NR, porque no campo era o que valia, o seu conhecimento técnico. E a segurança, ao longo desse tempo, ela foi se modificando, saindo esse ambiente mais prescritivo, esse ambiente meio de polícia e ladrão, sabe? Você está errando, eu vou lá e penalizo, identifico. Então, isso foi modificando, porque a segurança foi amadurecendo e os profissionais e a indústria como um todo foi percebendo que o ser humano ele não é o problema. O ser humano ele é parte da solução. Então, quando eu tenho o ser humano envolvido em qualquer demanda, em qualquer atividade, ele precisa ser parte da solução. Porque, e eu falo isso sem orgulho, mas quando eu conduzia DDS na época lá dos anos 2002, eu falava que, olha, você que tem problema com família, com dívida, com filho, você deixa em casa. Aqui dentro da empresa você precisa focar. Ingênuo, começando a carreira, não entendia a dimensão do ser humano, que ele não consegue, de fato, ter essa dissociação. O ser humano ele é o mesmo em casa, ele é o mesmo no trabalho. Os problemas ele traz. Ninguém em sã consciência vai conseguir, com um filho hospitalizado, com um cheque para cobrir no dia seguinte e a conta bancária zerada, ele não vai conseguir ter concentração na atividade que ele está fazendo. Então, o ser humano ele é um ser complexo, é um ser de relações sociais, e isso interfere no ambiente de trabalho. E à medida que a gente passa a perceber esses fatores e essas vertentes do ser humano, a gente passa a incorporá-las na segurança. E é o que a gente vê surgindo hoje, que é o que a gente chama de segurança diferente, segurança 2.0, onde os fatores humanos eles começam a se sobressair em detrimento do viés mais técnico, que não deixam de ser importantes, mas eles vão cada vez mais cedendo lugar e dividindo o palco com os fatores humanos e sociais. E quais são, para ti que já trabalhou como gerente em várias indústrias, quais são os principais desafios para construir uma cultura de segurança no trabalho dentro das empresas? A gente sabe que o Brasil, a gente não tem essa cultura de segurança, essa cultura de risco que nem o professor fala, né? Como é que se constrói uma cultura de segurança dentro de uma empresa? E eu vou mais além, eu vou pegar esse gancho do Éder, já que estamos conversando aqui entre profissionais.
Eu não me considero dinossauro, né? De maneira nenhuma. Mas que eu tenho um rostinho de 18 anos, não estou na área. Passei pelo lançamento do BBS, passei pelo lançamento do Hearts and Minds, passei pelos lançamentos todos que grandes psicólogos lançaram, apesar que nenhum deles até hoje bateu um prego na linha de frente, mas muitos dos nossos colegas adotaram, né? E outro dia, com um cliente meu que não era de segurança do trabalho, mas quem trabalha com ESG sempre acaba, né? Acabando. Ele falou: Roberto, você que viveu BBS, Hearts and Minds, essa nova palhaçada da nova segurança 2, etc. E os acidentes continuam acontecendo. Não mudou nada. E eu falei: não, mudou. Mudou pelo menos a intenção de melhorar o nosso trabalho e entender melhor, como você bem expôs agora há pouco, né? Mas, e veio uma pergunta que me incomoda muito e eu tenho resposta, tá? Com todas as metodologias, não mudou nada, os acidentes continuam acontecendo, o Brasil, cada ano que passa, continua tendo mais acidentes de trabalho, e etc, etc. Será que algum dia nós vamos ter uma bala de prata? Vamos lá, pergunta desafiadora. Mas quando o Éder pergunta aí os desafios, né, para a gente desenvolver um trabalho de segurança dentro da indústria ou segmento, né, qualquer que seja o segmento laboral, acho que o principal ponto é que passa pela cultura em si do brasileiro. Porque o brasileiro em si ele não acredita em prevenção. Exatamente. A gente, via de regra, fecha a porta quando é roubado. Via de regra, você faz um seguro do carro quando você teve uma experiência negativa. Você faz um seguro da sua residência. Quantos brasileiros têm seguro da sua residência? Porque acredita que nunca vai acontecer. Né? A gente viveu, no início dos anos 90, né, o boom da epidemia da AIDS, porque a gente só acreditava que acontecia com o vizinho e que nunca chegaria, e por consequência dessa mentalidade a gente passava a não adotar medidas preventivas, que é o que acontece muito no Brasil hoje. Muitos ramos industriais, apesar de que o cenário vem modificando, como o professor falou, e vem melhorando esse panorama, mas a gente ainda tem muito essa mentalidade de que, não vai acontecer, ou não é o meu foco. O meu foco é produzir e entregar. E aí passa por essa vertente de pessoas que eu comentei agora há pouco, o desafio da gente fazer uma implementação de um trabalho voltado mais para a prevenção. É fazer com que as pessoas acreditem. E dentro desse cenário, a gente tem o papel do profissional de segurança, do técnico, do engenheiro de segurança, do tecnólogo, né? E aí o que a gente percebe, né, dentro desse cenário e de todo esse contexto? É que a gente precisa mudar um pouco dessa ótica antagônica que sempre existe. Mas produção e segurança não combina. Mas quem disse? Né? Por que a gente não pode inverter essa lógica e dizer como que eu produzo mais e de maneira segura? Ao invés de dizer, poxa, toda vez que eu produzo mais eu vou ter que machucar mais pessoas. Isso não é uma verdade, não precisa ser uma verdade absoluta. É desafiador? Óbvio que é desafiador. Mas é possível construir esse diálogo diferenciado com a linha de produção, né? com as diversas áreas que hoje fazem parte da indústria e de diversos ramos de atividade, para que a gente consiga de fato dar esses passos. Agora, um dos principais entraves para que isso aconteça, hoje eu costumo dizer, e tem profissionais de segurança que não concordam muito, mas como a gente está aqui, né, não é para ser mimizento, é para falar o que aqui pensa. Mimizento não tem chance. Então a gente fala o que pensa, né, professor? Aqui então, mesmo. Muito disso, a culpa ainda é do profissional de segurança, que é o profissional de segurança que está com a cabeça lá nos anos 2000, com a segurança prescritiva, com a segurança normativa, com a segurança punitiva. E essa segurança já se provou que a gente não chega muito longe, porque os argumentos eles não se sustentam em pé. Quando a gente chega dentro de uma indústria e senta à mesa com executivos, o diálogo da segurança romantizada, ele não convence. O que o professor comentou é salvar vidas. Salvar vidas é importante. Em todas as indústrias que eu passei, pessoas sempre foi a estrutura mais relevante e mais importante das organizações por onde eu passei. Só que o argumento ele não passa só por salvar vidas, porque as empresas não são instituições filantrópicas, elas são instituições que precisam dar lucro,
ela tem um viés. E quando a gente coloca essa dicotomia, a produção em detrimento da segurança, a gente tende a adotar posturas de que, não, para porque não pode ser assim, não, agora para, e aí você vai causando impactos que você passa a ser um profissional que não é bem quisto. Então, quando a gente tem um problema, não chama esse cara aqui não, porque esse cara vai travar tudo, ele vai parar tudo. E você precisa estar inserido no meio onde você seja um profissional que busca e que constrói soluções junto com as áreas de produção, com as áreas de manutenção, porque os problemas estão lá. O cidadão que precisa fazer uma manutenção no motor a 30 metros de altura, ele precisa de solução, e de soluções que sejam seguras. E aí como é que a gente constrói isso? Se eu sou profissional que só chego depois que o problema está posto para dizer não pode estar errado. Porque a norma A, B, C e D, no item tal, diz isso. Talvez ele até já saiba. Mas e como é que ele busca, né, esse patrocínio, esse suporte para construir um caminho diferente? Então, o profissional de segurança precisa mudar essa visão mais tecnicista, né, que a gente comenta, muito normativa e legalista, para ter uma visão complementar, além dessa que eu comentei, mas uma visão complementar, se integrando ao negócio. A gente costuma ouvir falar, mas segurança é prioridade, segurança é número 1. É difícil a gente atribuir isso. Por quê? Porque o nosso arcabouço legal ele é muito vasto. Bastante. Eu arriscaria dizer hoje qual que é a indústria que consegue atender da NR1 a NR37, 38, todas as vírgulas e todos os pontos. Porque cada indústria tem os seus desafios, as suas limitações. Agora, isso não quer dizer que os empregados possam trabalhar exposto a risco. Como é que a gente contorna e consegue, dentro do que é o viés normativo, aplicar dentro da indústria que eu estou inserido para que eu faça com que a coisa tenha sentido, né? Ou seja, sentido de eu conduzir a minha produção, mas sem machucar ou adoecer pessoas. E esse é o ponto-chave onde o profissional de segurança precisa estar inserido. E aí um ponto que talvez a gente fale um pouco mais para frente é que são as habilidades. As habilidades que eram exigidas do profissional há 20 anos atrás são habilidades muito diferentes do que são exigidas hoje. Né? A gente falava muito de hard skills e hoje a gente ouve falar soft skills, que são habilidades muito voltadas para a psicologia, para entender o ser humano, para a gente se colocar, né, no exercício de empatia e entender como que essas áreas elas interagem e quais são os seus desafios diante das suas metas, das suas entregas diárias. Então, esse profissional ele precisa estar antenado. E esse canal é uma excelente oportunidade de sempre estar ouvindo, né, ideias de vanguarda, discussões, porque aqui a gente sempre está debatendo, né, essa temática com os profissionais que passam por aqui. Acho que é um pouco disso. Não sei se respondi a pergunta de vocês aí. Não, sem dúvida. Você que está nos assistindo agora, vou fazer uma pergunta que eu passei por essa experiência na África, tá? Você conseguiria fazer segurança do trabalho numa grande construção, numa grande obra, sem NR debaixo do braço? Eu passei por isso. Sem nenhuma NR para me guiar, porque NR só existe no Brasil, é invenção de brasileiro. Lá fora é a OSHA americana ou inglesa, tá? Ou europeia, digamos assim, que são de 8 ou 9 itens, tá? Que estão em PowerPoint, não estão nem em papel. Tá certo? E como é que você faz uma gestão com uma obra de 60 mil homens, no meu caso, no Congo, numa hidrelétrica, CNR? Você seria capaz? Porque é exatamente o que o nosso colega Wesley acabou de falar. É saber lidar com o ser humano. Tem um exemplo que você me permite contar essa história? É rapidinho. Chegávamos na Libéria, depois da Guerra Civil da Libéria. Para vocês terem uma ideia, se vocês viram aquele filme Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio, é exatamente aquela situação. Chegamos na Libéria, Wesley, e sem NR, tá? Cidade arrasada, não tinha energia, roubaram até o asfalto, os trilhos dos trens, e tinha um fator novo para mim, que era campos minados. Como eu fui fuzileiro naval no passado, eu sei o que é um campo minado. Mas ninguém tem obrigação de saber o que é um campo minado. E tínhamos que escrever um procedimento sobre como trabalhar abrir uma frente de trabalho no campo minado.
Contratamos uma empresa de mercenários para disseminar o campo e etc, etc. Criamos 1 milhão de regras, um procedimento à la NR, 353 páginas, 425 subitens, que, como falou bem meu amigo Wesley aqui, eu desafio qualquer empresa que compra 100% de todas as NRs e os subitens. Muito bem, nossa pelada de 5h30 da tarde, não podia ser depois nem antes, por causa do mosquito da malária, a bola passa por cima de uma faixa amarela que dizia campo ainda minado. Não foi verificado. Maioria de nossos colegas brasileiros. E a bola passou e um engenheiro nosso civil, que Deus o tenha, baiano, por sinal, Salvador, filho único, aproveitou que o melhor jogador do campo, o Roberto Rocha, artilheiro nato, flamenguista, fanático, já não aguentava mais a pelada, já de cabelo branco, saiu e falou assim mesmo, últimas palavras dele: vamos aproveitar que o chato do meu amigo Roberto, do Robertão, saiu e eu vou buscar a bola. Mas eu sei o procedimento de segurança para campos minados. Muito bem, a empresa que eu trabalhava tinha uma política que todo falecimento, o responsável da segurança do trabalho acompanhava o corpo para entregar à família. E eu levei o corpo do engenheiro Fábio para Salvador e entreguei à família. E a mãe dele, muito respeitosamente, tá? Mas a namorada dele, ou noiva dele, não me lembro, me deu um tapa na cara e disse que eu era responsável da morte do namorado dela. E a mãe dela falou uma coisa que passou a ser uma palestra minha. Aliás, se vocês quiserem me contratar por uma palestra, é o tema da minha palestra, tá? E eu tenho um texto no LinkedIn que eu escrevi a respeito disso. Ela disse que todos os procedimentos de segurança deveriam ser escritos com sangue, para respeitar os procedimentos. Porque o procedimento, infelizmente, são todos realizados depois de um acidente, como você falou bem. A gente só coloca grade na janela depois de arrombada. E ela falou assim: Roberto, os seus procedimentos deveriam ser escritos com sangue, porque assim a pessoa ia respeitar o que estava escrito e entender o que estava escrito. Então, eu aproveitei esse gancho para comentar essa passagem da minha vida. Por quê? Porque por mais que a gente escreva os melhores procedimentos do mundo, por mais que esses procedimentos, infelizmente, são escritos depois de um acidente fatal ou não, um susto, nós ainda não nos engajamos nos procedimentos. E o maior desafio do profissional nosso, como saúde e segurança do trabalho, é em tentar engajar não só a produção, mas não toda só uma área, mas toda a empresa como cultural, e lembrar que segurança não vem primeiro. Segurança vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, vem todo o processo, até jogando bola. Esse fato é muito triste. O engenheiro tinha 25 anos, estava noivo, com data marcada, ganhou um tapa na cara dela. Mas a lição aprendida ali para mim foi: eu passei a tentar engajar a turma na construção do procedimento. Se eles devem ser escritos com sangue ou não, não sei, quem sou eu para dizer. Mas que é marcante, é marcante. Isso corrobora com tudo que você falou. Sem dúvida, sem dúvida. É um evento triste, mas que acaba exemplificando um pouco da realidade que a gente tem. E aproveitando esse gancho, professor, a gente tem eu costumo dizer nos bate-papos com amigos, né, nos treinamentos que eu conduzo, que e não só no Brasil, porque você traz um exemplo de fora do Brasil, mas que, infelizmente, hoje, segurança, a gente acaba pensando em soluções que sejam antifraude, que sejam, né, que elas não possam ser ultrapassadas. Porque, veja bem, existia um procedimento, existia uma área demarcada, isolada, na língua que ele entendia, né, a diretriz, e ainda assim ele tomou a decisão de avançar. Né? Porque, nas palavras do professor, o chato do Roberto, né, não está aqui, então vou aproveitar. Como se o malefício daquela quebra de procedimento fosse vir para o Roberto a consequência.
E a maioria dos nossos trabalhadores, eles não conseguem perceber que a consequência maior é para ele próprio e para a família dele. O professor seguiu a vida dele, está aqui, a empresa possivelmente seguiu também, mas o trabalhador acaba sendo a parte que mais perde nesse processo todo. Então o desafio de trazer o engajamento e de trazer essa conscientização para o trabalhador, hoje ela é ainda muito alta, né? Mesmo para as empresas que ainda têm um alto grau, né, de aplicação de diretrizes de segurança, de investimento em segurança, ela ainda fica à mercê, né, na busca do acidente zero, porque tem o fator humano envolvido. Então, por mais dispositivos que se tenha, a gente ainda tem as quebras de procedimento. Eu vim agora há pouco em deslocamento para cá e passei num dos maiores parques daqui de Curitiba e vi que eles começaram a implementar nos semáforos a faixa luminosa de pedestre. Então, quando está fechado para o pedestre, a faixa fica vermelha. Mas ainda assim, você vê o pedestre ultrapassando e fazendo o zigue-zague no meio dos veículos. Então, o ser humano, como a gente costuma dizer, ele precisa ser estudado. E, de fato, para a gente entender, né, o que leva as pessoas a tomarem determinadas atitudes, mesmo quando o que está em jogo é o bem mais precioso dela, que é a vida. Perfeito. Tá, e agora, aproveitando que vocês falaram do assunto, vocês já deram algumas dicas, né? Que eu acho que esse é um dos grandes segredos para a gestão de saúde e segurança do trabalho ter êxito. É conseguir engajar os trabalhadores na cultura de segurança. O professor já disse uma dica, né, que é trazer o trabalhador para ele mesmo ajudar a escrever os procedimentos. Abraçar o procedimento, engajar o procedimento. Ele se sentir responsável pelo procedimento. Porque, no final das contas, os nossos colegas, como eu já fiz no passado, a gente escreve o procedimento, Éder. Mas a gente esquece que esse procedimento não é nosso. É para quem vai ler e vai interpretar e ser treinado. Então a gente às vezes escreve numa linguagem que a gente entende, a gente acha importante, mas não é transmitido como deve ser transmitido para o colaborador. E aí entra, Éder, só para complementar, entra aquela coisa de que o óbvio precisa ser dito. Isso. Porque na nossa linguagem, quando a gente escreve, é muito óbvio. Isso. Né? Colocar uma faixa lá e dizer não ultrapasse. Mas para quem vai ler, o interlocutor às vezes interpreta aquilo de várias maneiras. Né? E aí a manutenção dessas barreiras também. Obviamente que não foi o que aconteceu, mas pensa que dessa parte da sinalização que tinha lá, o não tivesse caído e tivesse escrito só ultrapasse. Se eu não dou manutenção nas barreiras, se eu não verifico frequentemente como as barreiras que existem para distanciar o empregado dos eventos de acidentes, essas barreiras vão fragilizando à medida que o tempo passa. Por quê? Porque a rotina ela nos envolve de tal maneira que a gente sucumbe no final do dia. Até nós mesmos, profissionais de segurança. Se nós não fizermos o exercício diário de limpar a poeira que fica na nossa visão, a gente acaba sucumbindo. Porque depois de um tempo envolvido, nem você passa a perceber determinados tipos de risco. Então aquele exercício de você olhar de fora da caixa sempre é importante para você conseguir absorver e verificar onde que estão as oportunidades dentro daquele negócio. E aí, dentro do que o professor Roberto traz, é aquela temática do trabalho prescrito e do trabalho real. A gente vai lá, faz um procedimento e lá na ponta treina, porque o que é importante é a lista de presença assinada por ele. Fotografar. Porque se der qualquer BO, eu tenho a lista de presença lá para juntar no processo. Mas na hora que o empregado vai lá executar, ele fala, puxa vida, desses 10 passos eu só consigo fazer 2. E agora? E aí às vezes você está num ambiente que é um ambiente que não permite o erro ou a falha. Esse empregado não tem lugar de voz, não tem uma escutativa. O que é que ele faz? Ele toma a decisão isoladamente. Diariamente essas decisões elas vão dando certo. Até no dia que várias causas se somam e ela dá errado. Puxa vida, mas nunca aconteceu antes? Aconteceu. É que os nossos sistemas eles não conseguem capturar. Porque nós não temos supervisor 1 para 1. Nós não temos coordenador 1 para 1. Não tem técnico de segurança 1 para 1. 1 para 1 quando eu digo é um técnico de segurança para cada empregado. Para estar vigiando o tempo inteiro. Então o empregado ele vai tomar a decisão lá na frente de trabalho. Agora, o quanto que eu estou preparando e criando o ambiente para que ele possa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão nem sempre é avançar. A melhor decisão, às vezes, pode ser recuar e buscar ajuda com seu supervisor,
com as equipes de liderança. Agora, quando eu não tenho um ambiente propício para isso, você imagina que o empregado está lá com uma dificuldade ou um risco que surgiu no meio da tarefa e ele vai para o seu supervisor e o supervisor bate no relógio e fala, cara, já estamos 2 horas atrasados no cronograma. O que é que esse empregado vai fazer da próxima vez? Ele vai tomar decisão, porque o que foi dito para ele, que o que importa é a entrega. O que importa é o quê? O como, ele não está nem aí. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque muitas vezes essas lideranças elas podem também não representar o pensamento da empresa. Podem ser laranjas podres, né, entre aspas, que estão ali, mas estão contaminando a cultura de segurança da companhia, porque no final do dia é ele que dá o tom da coisa. Né? Se ele acolhe, né, essa equipe dele e fortalece as barreiras de segurança, no final do dia a gente consegue ter uma segurança mais fortalecida. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se esse gestor, se esse supervisor, né, é um supervisor de 10, 15, 20 anos atrás, que trabalha maximamente com chicote na mão, o que ele vai querer é entrega no final do dia e aconteça o que acontecer. Quando chega o técnico de segurança, ele dá uma maquiada. Quando ele vai receber o diretor, ele vai lá dar uma maquiada, faz aquele caminho da noiva, pinta a placa nova e tudo mais. Pinta a calçada, faz tudo, troca o EPI do empregado. Depois que passa tudo isso, ele volta para a rotina normal e é onde a gente tem os maiores riscos se manifestando. Infelizmente, vocês têm um trabalho difícil. Vocês que foram gestor de saúde e segurança do trabalho, vocês têm um trabalho difícil, que eu acho que a liderança tem os principais papéis na construção da cultura de segurança. Né? E quando a liderança não dá o exemplo, não está no dia a dia, não está incentivando, disseminando essa cultura de segurança, tudo fica mais difícil. Né? Tem algumas dicas que vocês podem dar para ajudar a formar lideranças que disseminem essa cultura de segurança? Ah, se eu tivesse uma bala de prata, hein? Essa é uma pergunta... O ser humano é único, é cada um, né? Tanto que uma das frases que eu escutei foi um dos nossos eventos de outubro, foi, se eu não me engano, Teófilo que falou, que nossa área é uma área muito ingrata, porque a gente é que nem cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, né? O tempo inteiro, né? É que nem psicólogo ou psiquiatra, que também não cura, ele trata, mas não dá, você não fica bom pro resto da vida, né? Então, realmente, é uma profissão muito ingrata, porque você mexer com um ser humano, que como falou bem o Wesley, ele toma decisão na hora. Eu não conheço, bem que eu queria ter uma bala de prata, bem que eu queria limpar meu currículo, eu tenho 17 mortes no meu currículo, como responsável da área de segurança do trabalho, mas, infelizmente, antes que eu morra, quem sabe alguém acha, né? Assim, né? Acho que a solução mágica ela não existe, né? Eu não acredito em solução mágica. Mas tem algumas inserções que elas podem contribuir, né? Quando a gente muda esse olhar, por exemplo, da segurança punitiva, e traz o trabalhador e isso, a liderança também, né, para que elas nos enxerguem como uma área de suporte, como uma área de apoio, isso muda bastante. Eu já tive uma experiência em que eu entrei numa organização onde a segurança era... O cachorro que ficava na portaria tinha mais respeito do que a área e os profissionais de segurança. Triste realidade. Era uma triste realidade. Em vários lugares. Mas eu me vi diante daquele cenário com um desafio. Eu falei, poxa, mas... eu preciso fazer algo diferente. Porque as pessoas precisam entender que não é a segurança pela segurança somente. A segurança pela segurança deveria ser o principal argumento para que eles respeitassem. Mas além disso, tem eu, enquanto profissional, que eles também precisam respeitar. Então eu comecei a construir uma relação de parceria onde eles passaram a me enxergar como parte da solução. Porque nas frentes de trabalho que chegava, eu não chegava com o não pronto. O não, obviamente, que era uma palavra que estava dentro do meu dicionário para ser usada no momento mais necessário. Mas eu sempre buscava uma construção, buscava me antecipar. Eu sempre estava olhando os cronogramas de manutenção, sempre estava olhando os cronogramas de obra para entender, olha, daqui a 15 dias a gente tem no cronograma uma concretagem.
Nesse local onde vai ter uma concretagem, os acessos ainda estão irregulares. Essa concretagem, pelo volume que está previsto, ela vai entrar à noite. A gente ainda não tem iluminação. Então a gente precisa se antecipar. Como que está o pedido de compra das torres de iluminação? Então eles passavam a olhar e falavam, pô, mas por que esse cara está falando disso? Né? Via de regra, os profissionais atuavam como? No dia da concretagem estava lá. Deu 18 horas, a concretagem avançou e não tem iluminação. Como é que você para uma concretagem no meio? Para. Você pega uma sapata com volume de 200 metros cúbicos de concreto, você despejou 150. Você vai parar para providenciar a torre de iluminação e voltar? Você perde todo o trabalho. Te enterram junto, te jogam lá na concretagem. Né? Facilmente. Então, o profissional de segurança, quando ele passa a ter essa visão e se inserir no negócio, né? Não se achando o último biscoito do pacote, mas fazendo parte do time, ele começa a antecipar. E aí as pessoas começaram a me respeitar enquanto profissional porque perceberam qual que era o meu intuito. Que era o intuito de contribuir, que era o intuito de engajar as pessoas para no final de tudo isso conseguir fazer a produção e garantir que os empregados estivessem seguros. Então esse é um caminho que acho que dá para a gente trilhar para obter e lograr algum êxito. Mas como o professor colocou, de fato é bastante difícil. É bastante difícil porque eu aproveito para emendar numa outra vertente. A gente ainda tem, e isso era muito latente quando eu entrei na área, a formação dos profissionais de segurança num viés muito tecnicista. Muito tecnicista. Você não tinha nada voltado para fatores humanos. Só que no dia a dia, o profissional de segurança ele acaba virando, ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de tudo. Porque ele vai lá e ele está ouvindo as lamúrias do profissional e as dificuldades. E como é que ele consegue contornar isso se a habilidade dele é voltada para questões técnicas? E infelizmente os cursos de formação no Brasil, eles ainda têm esse viés muito tecnicista. O que dificulta, porque quando o empregado vai para dentro de uma indústria hoje, quando nós vamos contratar um profissional, eu quero um profissional que conheça e tenha domínio técnico. Mas eu também preciso de um profissional que consiga permear em todos os níveis da organização. Porque é o profissional que vai ter que sentar com um gerente de produção para negociar e fazer um planejamento de uma grande parada. É o profissional que vai ter que sentar com as equipes de mineração, com as equipes de suprimentos para discutir um bid de compra. Então, esse profissional ele precisa ter outras habilidades que as escolas hoje não estão fornecendo. Mas se as escolas não fornecem, o mercado está exigindo, o profissional precisa saber onde é que ele vai buscar essa qualificação e desenvolver essas habilidades, porque caso contrário, ele vai ficar de fora do mercado. Isso. Né? Isso é um gargalo para nós profissionais. Eu vou pegar o Wesley aqui, que ele é responsável de quase 30 usinas de cimento por aí pelo país. Ele tem, não sei, mais ou menos quantos engenheiros de segurança e técnicos de segurança respondem para você? Chuta um número aí, não precisa ser preciso. Não respondem direto para mim, mas estão dentro da estrutura, de 50 profissionais. Pode não responder diretamente para mim, mas respinga no Wesley. É isso. Porque na hora que a desgraça acontece, é o que aconteceu comigo. Na hora que aconteceu lá no Malawi, aconteceu no Zimbábue, aliás, o Zimbábue é o antigo Zaire, tá? Vão olhar para você que está do lado do diretor. Sem dúvida. Certo? Então essa equipe que número que você falou, quantos estão preparados ou têm a mesma linha de raciocínio que a sua? Porque a formação que eles recebem na escola, como profissionais, não é a mesma. Vem de várias regiões do país, vários professores, então não existe uma uniformidade na preocupação da formação do ser humano e isso é um pouco de psicólogo. Sim. Né? Então você delibera, você está lá na gerência, está no executivo, você determina as ordens, diretrizes, mas o executor da ponta de cada área, ele pode ter uma atitude e um comportamento diferente. Então você não cria uma uniformidade na gestão. Fica a gestão dos que são mais próximos de você, mas os que estão mais longe, são totalmente diferentes. Parece uma outra empresa. Que é a grande luta de todos é ter a tal famosa cultura de segurança. Cultura de segurança, minha gente, eu só vi funcionar em escritório que você está. Porque se você tem 10 fábricas, 15 fábricas em países diferentes, eu ainda não vi cultura de segurança ou cultura organizacional 100% nelas. Por causa das pessoas
vem de formações de famílias distintas, realidades distintas, perfil socioeconômico distintos, que de repente, por algum problema ou alguma dificuldade, não absorve o que a gente tenta passar adiante. É isso. Vocês comentaram da formação dos profissionais, né? Que muito, o Wesley disse que é muito tecnicista, né? Que é muito preso às NRs. Até eu uso a palavra não cabresto. Estamos generalizando, mas pela nossa experiência é o que a gente vê. O cabresto das NRs, eu gosto de chamar de cabresto das NRs, que ele enxerga só assim e acaba não tendo a visão ampliada, né? Ele acaba não tendo habilidades que precisa para desempenhar o seu trabalho no dia a dia. Eu queria convidar vocês para ampliar um pouquinho mais a visão da segurança do trabalho dessas outras áreas que são extremamente correlacionadas, que muitas vezes o técnico, por estar focado ali em NR, focado em segurança do trabalho, acaba não enxergando, né? Um dos casos é a área ambiental. Muitos profissionais de SST chegam como departamentos separados, assim, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Como é que tu, Wesley, enxerga isso? Meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, eles devem estar trabalhando juntos? Eles têm uma inter-relação bem próxima? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Quando a gente olha essas segurança, meio ambiente, saúde, qualidade, responsabilidade social enquanto áreas, né? Cada organização adota a sua conformação. Eu já trabalhei em empresa que essas 5 áreas estavam debaixo de uma única gerência, uma única diretoria. Eu já trabalhei em outras empresas que eram segmentados, saúde e segurança de um lado, meio ambiente com outra hierarquia, responsabilidade social com outra hierarquia. Agora, sendo objetivo e respondendo a sua pergunta, eu não consigo ver essas áreas dissociadas. Porque quando a gente pega a fala do professor, né, e foi a sua fala introdutória, que a gente estava aqui para discutir o S do ISG, todas elas estão embaixo do S. Independente se responde para a diretoria industrial ou para a diretoria de recursos humanos ou de gente, todas elas vão conformar o S do ISG. Então, eu não enxergo como dissociar essas áreas. Essas áreas têm que ter, se não hierarquicamente, mas tem que ter uma sinergia muito forte. Porque hoje, quando você fala de questões ambientais, tem questões técnicas que elas trilham uma vertente estritamente ambiental. Quando você fala de questões de segurança, como por exemplo higiene ocupacional, ela trilha um caminho estritamente voltado para a segurança. Outros aspectos, se a gente for falar e entrar aqui em matriz de materialidade, por exemplo, a gente pega outra vertente. Mas você tem pautas que elas são comuns. Por exemplo, como que você vai fazer um plano de resposta à emergência dissociando vertente de segurança e vertente ambiental? Tem um estudo de um colega nosso, que foi a tese de mestrado, foi na Universidade de Memphis, na Califórnia. Não de Memphis, foi de Califórnia, não, de Memphis, em que ele liga que precursoramente todo acidente ambiental começou com acidente de trabalho, com falta de insalubridade no local de trabalho, e isso são aquelas barreiras que você falou, Sim, que vieram caindo e causou um grande acidente ambiental. E ele relata isso a Chernobyl, que até então não se falava em cultura de segurança até 1986, né? Só começou a se falar em cultura de segurança depois do acidente de Chernobyl, que os caras mostram que a teoria da janela quebrada cai perfeitamente, era comum ter acidente de trabalho, um ambiente totalmente insalubre, e isso desencadeou um grande acidente ambiental. Então, realmente estão todas conectados e ligados. E uma coisa, agora um gancho que eu vou levantar uma bomba aqui agora, eu espero que não seja o caso do Wesley, para você que está me assistindo. Quando me contratam para fazer o nível de maturidade de segurança de uma empresa, se é uma coisa que me incomoda e dá vontade de dar uma canetada logo de cara, é quando a segurança do trabalho responde para o RH. Ridículo. Nível de maturidade de segurança é muito baixo quando o responsável da segurança do trabalho responde para o RH. Se a sua empresa quer um nível de maturidade de segurança alto, arruma um diretor, alguém mais lá em cima, em que ele vai responder para a questão ambiental, de segurança, higiene ocupacional, porque ele tem poder de decisão de engravidar o CEO pelo ouvido. O RH, ele não tem. E para mim, Roberto Rocha,
quando eu faço um diagnóstico de nível de maturidade e segurança no local e pergunto para quem você responde, se eu vejo que é para o RH, eu fico muito decepcionado. Porque já está mais do que comprovado que quem responde para o RH, seja qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, etc., não existe uma cultura forte que vem lá de cima, que é o que a gente precisa para dar apoio, para pelo menos manter um ambiente saudável e seguro. Eu queria exemplificar. Não sei se é o seu caso, hein? Não, lá a estrutura é diferente. Ainda bem. A estrutura na indústria que eu atuo, no momento é diferente. A estrutura ela tem uma ligação direto com o gerente de fábrica, que é o maior nível hierárquico dentro das unidades. Mas um exemplo ainda da sua pergunta, né? A gente, há uns 4 anos atrás, na minha experiência anterior, a gente foi fazer um projeto de coprocessamento de resíduos. E, obviamente, que tem uma vertente ambiental muito forte porque você reduz, né, o consumo de derivados de petróleo, que no caso é o coque, mas você também tem uma vertente de segurança e de saúde ocupacional, porque você vai ter um empregado, né, num ambiente onde você tem resíduos armazenados. E resíduos de diversas origens, resíduos de indústria, resíduos da cidade, né, o resíduo comum. Né? E aí, como que eu trato isso? Se eu tenho vertentes separadas, eu tenho que trazer tudo isso para o mesmo bojo e discutir isso dentro de uma gestão de mudança estruturada, trazendo todos para essa discussão, para que todos possam enxergar. Porque essa é a grande vulnerabilidade das áreas de projeto hoje. As áreas de projetos, via de regra, pensam em como viabilizar o projeto para entregá-lo, mas sem pensar em como eu mantenho esse projeto. Daqui a 2 anos, quando esse projeto estiver rodando, que eu precisar fazer lá as intervenções de NR13, se é um projeto que tem vaso de pressão, se eu preciso fazer as manutenções de NR12, como é que eu faço isso se o projeto não foi pensado, se é um projeto complexo? Aí o que acontece na ponta, aquela solução que eu inicialmente concebi no papel, na prática ela não funciona. Porque o empregado que tem lá o seu setor, um desempenho operacional X, e aquela proteção ele precisa tirar 5, 6 vezes por dia para fazer um ajuste ou intervenção na máquina. Se essa proteção ela é complexa, ela dificulta, de novo a gente volta lá naquela minha fala. Lá na frente de serviço, quem vai tomar a decisão é o empregado. E qual é a decisão que ele toma? Por mais que a empresa fale que ele tem que fazer o bloqueio de energia, o seccionamento, que ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Na madrugada, 3 da manhã, quando não tem nenhum líder por perto, e já está perto de fechar o horário do refeitório para ele fazer a ceia, que decisão você acha que ele vai tomar? Então, essas áreas elas precisam estar combinadas e conversadas porque o problema é único, só que ele tem várias vertentes, vários olhares. Se eu não me atentar para todos esses olhares, eu corro o risco de ter um projeto sendo implementado, descumprindo normas ambientais, descumprindo normas de segurança, né? Causando impacto na comunidade, na sociedade. E como que eu faço isso depois que o projeto está instalado? Né? Fica muito mais difícil. A menos que a gente tenha uma intervenção de um órgão público ou a sociedade, né, organizada, dificilmente a gente consegue tratar aquilo depois do projeto entregue. Porque o custo ele é muito maior. Perfeito. E o ESG, hoje a gente está vivendo a era do ESG. Eu acho que a gente vai viver por um bom tempo essa era do ESG, né, professor? Só veio para ficar, porque passou a ser uma análise da empresa, como ela trata seus funcionários nessas questões sociais e ambientais. E virou o ESG uma prioridade estratégica das empresas que estão antenadas, né? A sustentabilidade corporativa. E nesse sentido, o que tu, Wesley, acompanhando o mercado da SST, acompanhando o dia a dia em grandes indústrias, falando com teus colegas, o que essa prioridade estratégica, o ESG como prioridade estratégica, o que ele mudou na rotina da área de QSMS que tu vê ao longo desses anos? Acho que passa um pouco do que a gente já conversou aqui, né, ao longo desse nosso bate-papo. Mas a vinda do ESG, como o professor colocou, tem uma visão de negócio mais ampliada. Antes eu olhava ali a segurança isolada, o meio ambiente, e essas frentes elas não conversavam com o negócio, via de regra. Então, hoje a bandeira do ESG ela vem para integrar tudo isso, empacotar tudo isso numa bandeira única, para que a gente entenda que tudo que está ali embaixo ela tem capacidade
ou probabilidade, né, guardadas as devidas proporções, de causar um certo impacto no negócio. E aí o profissional de segurança especificamente, que é o profissional tecnicista, ele hoje é um profissional que ele tem medo de ficar fora desse movimento. Porque essa abordagem só tecnicista, ela não atende às demandas do ESG. O ESG você precisa ter uma integração e um olhar mais holístico para o negócio e se colocar como um dos elementos. Percebam que dentro do social, a segurança é um dos fatores. Um dos. Então aquele profissional que se achava que a segurança é mais importante do que tudo, cara, acorda. Não é desse jeito que funciona. A segurança é uma das vertentes. Mas a gente também não pode, da mesma forma que a gente não pode produzir machucando as pessoas, a gente não pode produzir poluindo o meio ambiente, a gente não pode produzir causando impacto para a comunidade, a gente não pode produzir estando em desacordo com regras de compliance. Então tudo isso tem uma relevância similar. Por quê? Porque se eu produzo impactando a comunidade, eu coloco em risco o meu negócio. Se eu coloco em risco o meu negócio, eu coloco em risco a segurança, o meio ambiente, a produção, a manutenção, a mineração, eu coloco tudo em risco. É o negócio como um todo. Então, quando a gente passa a olhar o negócio e amplia a visão para toda a cadeia de valor, a gente começa a perceber que a segurança, de fato, ela tem uma conotação diferente, além dessa conotação que a gente vinha aplicando até então. E aí o profissional que passa a ter essa visão, ele começa, de novo, a desenvolver habilidades, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que defender o projeto dele. E como é que eu defendo o meu projeto? É só sentando na frente do professor e falando, professor, veja bem, nós temos 10 pessoas que estão lá expostas e essa pessoa pode perder uma mão. Esse argumento ele é importante, mas sozinho ele não é suficiente. Esse argumento, eu preciso inserir nesse argumento a linguagem do negócio. E qual que é a linguagem do negócio? É a linguagem da viabilidade técnica e econômica. Porque se a minha solução ela não tem uma viabilidade técnica e econômica, eu sequer vou ter lugar de voz. Exatamente. Sequer. Exatamente. Porque quando o professor tem filhos também, né? Eu tenho 3 filhas. E quando elas querem algo, elas começam falando, meu pai, seu cabelo está tão bonito. Meu pai, o senhor está correndo agora, o senhor emagreceu. Puxa, ela adota uma estratégia de linguagem que me agrada. Para quê? Para facilitar aquilo que ela quer. Obviamente que eu não estou trazendo aqui uma visão de interesse pura e simplesmente, mas é uma visão estratégica. Como que eu vou sentar à mesa para discutir com um CEO, com um diretor, que a cabeça do cara é número o tempo inteiro e não vou trazer nada de viabilidade econômica do projeto que eu quero implementar? Se é um projeto que eu quero substituir um EPI porque eu vou oferir maior confiança e segurança para os empregados em detrimento do outro, tá bom, mas qual que é o custo que eu vou ter? Como que eu diluo isso? Como é que eu pago isso numa visão de 3 a 5 anos? Esse EPI que eu tenho um custo maior, ele tem uma durabilidade também maior? Como é que eu consigo trazer isso para o empregado? Eu vivi uma experiência nos anos de 2016, onde a gente tinha ali o dilema da NR12. A NR12, e agora a gente precisa adequar todo o parque industrial, um parque industrial antigo, que muitas máquinas precisavam de investimentos grandiosos, algumas até precisavam ser substituídas. E como que a gente faz isso? Não dá para virar para o empresário e falar, olha, a gente tem 10 dias para adequar, então fecha as portas. Não funciona desse jeito. Aí é onde entram as habilidades. Cadê o meu mapeamento de risco? Todos os riscos têm a condição de causar a mesma gravidade na mesma frequência? Então eu começo a segmentar o meu problema e encontrar soluções individualizadas para cada problema desse. Se é um problema que eu consigo isolar a máquina como um todo, né, em detrimento de colocar proteções A, B e C, o risco está controlado. Eu não tenho a máquina adequada à norma, mas o risco está controlado. As pessoas não vão interagir com aquela máquina na zona de risco. Com isso, eu ganho tempo para fazer um planejamento e adequar numa visão de 3, 4, 5 anos e ter aquela máquina devidamente protegida. Então, o profissional que tem essa visão e busca essa habilidade e consegue apresentar, né, o seu objeto dessa maneira, eu não tenho dúvida que ele é visto de uma forma
diferente do que se eu chegar simplesmente com o item da norma e falar, essa máquina tem que ter uma barreira de luz, tem que ter um sensor eletromagnético, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando eu terminar, o cara vai falar, quanto custa? Padrão. Acabou. Se eu não souber o quanto custa e se eu não souber o quanto que isso agrega, eu volto para trás. Porque são os 5 minutos que eu tenho de atenção daquele profissional na agenda dele. Se eu não tiver um poder de convencimento e um pensamento, né, sistêmico, eu perco a oportunidade. E o que é pior? A imagem que se formou daquele profissional. Será que é esse tipo de profissional que eu quero dentro da minha organização? Então, o profissional de segurança precisa se perguntar isso constantemente. Né? Como que eu, enquanto profissional de segurança, estou sendo visto enquanto um solucionador de problema? Porque, gente, no final do dia, todos nós recebemos para solucionar problema. Somos pagos para solucionar Eu costumo dizer, problema. se as empresas não tivessem problemas e se procedimento resolvesse, a gente contrataria uma boa empresa, faria uma série de procedimentos, treinava Acabou, todo mundo e voltava para casa. É. E deixa a turma trabalhar. Infelizmente, não é assim que acontece. Perfeito. O profissional de segurança do trabalho, saúde ocupacional, tem que agradecer todo dia, ajoelhar, agradecer o ISG. Porque graças ao ISG, hoje, porque o ISG, uma das métricas mais importantes é o índice de qualidade de saúde mental. E graças a isso, se fala hoje o quê? Risco psicossocial. Hoje em dia levaram para a CIPA a questão do assédio moral, assédio sexual. Perfeito. Então, eu quando comecei a falar de ISG no Brasil, muitos professores de segurança do trabalho se sentiam assim, meu Deus, e agora onde é que eu estou desesperado? Não. Primeiro tem que se adaptar a essa nova versão de como você é observado. O Wesley falou muito bem, o comportamento, a preocupação com o ser humano, tá certo? E entender que certas métricas que até então estavam sendo relevadas somente em segurança do trabalho, insalubridade. O que é insalubridade? Ficava uma coisa, é temperatura, é luz. Não. O ISG trouxe à tona o quê? Saúde mental. E a saúde mental está totalmente ligada à segurança do trabalho. Total. Então começa a ser introduzido, mais dentro das NRs, temas que estavam restritos só à área do RH ou do compliance. Então, você vê como é que o ISG vem forte com o S e como ele está totalmente amarrado à segurança e à saúde ocupacional. Exatamente. O profissional de SST amplia essa visão, né? Essa visão do ESG, a visão ampliada da cadeia de valor que tu vai conquistar sucesso na tua profissão. Éder, antes de você entrar na próxima pergunta, a fala do professor me fez recordar uma coisa, e são movimentos que eles se repetem ao longo do tempo. Quando a gente chega na década de 70, por exemplo, que a gente tem o boom de acidentes no Brasil, é quando surgem as NRs, que é o mesmo exercício do procedimento que você citou. Quando é que o procedimento surge? Quando Depois algo de já uma deu desgraça. errado. Então, se a gente for lá revisitar a história, a gente vai ver que final da década de 60, início da década de 70 ali, a indústria começando, né, a despontar no Brasil, os acidentes começam a acontecer, um número gigantesco. E aí as normas surgem num contexto de preocupação com o trabalhador? Não. As normas surgem como um mecanismo de proteção das contas públicas. Porque elas começam a estourar, a Previdência começa a inchar já naquela época, os custos com saúde pública começam a aumentar e o governo falou, opa, precisamos fazer alguma coisa. E ali eles começam a trazer obrigações para que as empresas pudessem cuidar melhor dos seus empregados, das suas estruturas e dos seus empregados. E a gente vai vendo esse movimento ao longo do tempo, início dos anos ali 2010, por volta de 2008, entre 2008 e 2012, a gente viu os movimentos das normas, principalmente a NR10, a NR12 e a NR13. Eram normas que não tinham atributos de gestão, se a gente fosse olhar. Exatamente. Eram atributos estritamente técnicos. Aí a NR10 começa com atributos de gestão, pedindo que as empresas tenham prontuário, pedindo que as empresas tenham procedimentos específicos, pedindo que as empresas tenham estudo de indicação do melhor equipamento. E tudo isso, o profissional de segurança começa a ter que também fazer essa gestão. A mesma coisa a gente vai para a NR12. Eu tenho estudo de apreciação de risco. Não necessariamente é o profissional de segurança que vai fazer, mas ele pode, se tiver conhecimento, fazê-lo, se dominar a técnica.
Mas esse atributo de gestão que as normas vêm incorporando, a gente percebe que ela também não é uma incorporação preocupada somente com o trabalhador. Vejam o E-Social. O movimento do E-Social, ele nasce por quê? Com a preocupação em aumentar a segurança do trabalhador ou ampliar os cuidados com a saúde do trabalhador? Não. A preocupação principal é a arrecadação. É falar, poxa, como que eu consigo cruzar todos esses dados que hoje estão dispersos, estão soltos e que, via de regra, eu só verifico quando o auditor fiscal vai lá. E aí você olha, o último dado que eu levantei no Nordeste, para quase 7 estados, a gente tinha pouco menos aí 250 auditores fiscais. Como que você consegue dar conta? Então o governo viu que tinha várias torneiras abertas. Então ele fez, a gente precisa criar uma malha para fechar isso. E o E-Social vem, porque ele começa a cruzar os dados e se você tem dentro do seu PGR uma identificação de ruído acima de 85 decibéis e você não tem recolhimento de insalubridade, opa, tem alguma coisa errada. Não, mas eu forneço EPI que neutraliza. Aí o governo vai lá e puxa a súmula do Supremo que fala, não, o EPI já não neutraliza. Se tiver acima de 85, automaticamente já caracteriza. Então, a gente passa a viver elementos de gestão dentro das normas que traz um desafio maior para o profissional de segurança e para as organizações como um todo, né? E aí a gente vê agora, o professor comentou, a NR1. A NR1 sendo moldada, sendo lapidada para construir uma integração entre as normas, mas a incorporar, por exemplo, riscos psicossociais. E aí, mais uma vez, a preocupação é com o trabalhador estritamente? Não. Nadinha. O Brasil despontou nos últimos anos como um dos países com maior número de doenças psicossociais no INSS. O número de pessoas afastadas por doenças mentais cresceu drasticamente. E isso está quebrando onde? Nas contas do governo. E o governo precisa criar mecanismo. Então ela falou, agora empresas, vocês vão precisar cuidar disso também. Porque essa vertente da saúde mental, ela também é uma vertente que transita no ambiente laboral. Ela tem uma vertente social, mas ela também tem uma vertente forte no ambiente laboral, onde o empregado passa de cerca de 8, 9 horas por dia. Então, o profissional e as empresas precisam atentar para esses pontos, porque o governo frequentemente ele vai fazer esses movimentos. E com a pauta do ESG colocada, cada vez que eu tenho normas reguladoras que eu deixo de atender, eu tenho um risco adicional associado ao meu negócio. Exatamente. Né? Gente, comente aí no chat o que vocês estão achando da nossa conversa aqui sobre o S do ESG, sobre saúde e segurança do trabalho, com o nosso convidado Wesley Amorim. Gente, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, já estamos chegando ao final do nosso QSMS Entrevista. E para a gente se encaminhar para o final, eu acho que a gente podia falar sobre formação, sobre carreira, sobre o futuro do profissional de SST, né? Começando contigo, Wesley. Quais as competências que tu considera indispensável no profissional de saúde e segurança do trabalho do futuro? O que tu acha? A gente comentou, né, SG, comentou as mudanças normativas do governo, fatores psicossociais. O que o profissional de hoje que quer se manter na vanguarda, que quer conquistar voos mais altos na sua carreira, quais as competências que ele precisa desenvolver? Acho que o principal ponto do profissional de segurança hoje é ele, de fato, conhecer a composição do ISG. Porque a partir da compreensão do ISG, e de novo, largando mão da visão unidirecional, que olha a segurança como fim de tudo, mas passar a olhar a segurança como algo que integra com demais vertentes. E aí isso extrapola até o S do próprio ISG. Porque a gente falou aqui no nosso bate-papo que a segurança que está dentro do S conversa com a ambiental, com a vertente ambiental, e tem conversa direta também com a governança. Né? A gente falou de normas, de requisitos, tudo isso também está dentro da governança das companhias. Então o profissional ele precisa esmiuçar o ISG para que ele tenha um domínio cada vez maior do que é o ISG. Porque eu só vou conseguir dominar aquilo que eu conheço. Eu só vou conseguir desenvolver dentro daquilo que eu percebo que tenho vulnerabilidades.
Então, o profissional de segurança hoje que não senta para ouvir ou obter conhecimentos de governança, por exemplo, como que ele vai estar numa indústria e daqui a pouco chega para ele um relatório de due diligence, ele fala, o que é isso? Exatamente. Sabe que eu passo por isso? Eu faço muita due diligence para bancos, para financiamento sustentável, né? E um dos princípios do Equador, de padrões de IFC, é a segurança do trabalho para a comunidade à sua volta. E nossos colegas ficam indignados. Não, eu sou responsável da segurança do trabalho aqui dentro do canteiro. Eu não consigo cuidar nem aqui dentro, imagina fora, né? Mas é um requisito. Sim. Quais são os seus procedimentos e treinamentos para a segurança do trabalho da comunidade impactada pela sua atividade? Ele não consegue ter essa concepção. E normalmente eu dou uma canetada e o financiamento é cancelado. Triste. Mas essa falta de visão de toda a cadeia de valor. É isso. Acho que um outro ponto que eu coloquei aqui também na minha colinha é reposicionar a segurança como um valor social e indicadores de ESG. Sem dúvida nenhuma. A gente costuma ver a segurança medida por indicadores reativos. Depois que aconteceu. E tem um quê de dificuldade, porque você nunca vai saber o acidente que você evitou. Com o procedimento, com a abordagem de campo que você fez, com um investimento, né, que você fez na sua indústria. Mas a gente precisa começar a entender e mensurar aquilo que dá certo no dia a dia. Porque as coisas dão certo também. Mostrar o que dá certo. Né? E se a gente tem essa visão só para o que deu errado, o empregado se acidentou. Tá bom, mas quantos milhões de horas eu trabalhei antes sem que o empregado se acidentasse? Alguma coisa deu certo. E o que está dando certo que eu preciso potencializar? Claro, não vou fechar os olhos para aquilo que deu errado, eu preciso corrigir a rota, mas senão a gente entra numa visão muito pessimista. Né? E desenvolver esses indicadores, como o professor colocou aí, em indústrias que têm financiamentos. E os financiamentos antes não olhavam para esses elementos. Hoje em dia é fator crucial para o financiamento dessa área. Hoje em dia você pega um relatório lá de um banco que vai autorizar o seu financiamento, é um relatório que tem mais de 200 perguntas. Não, eu tenho um cliente que o produto dele foi negado. O sonho desse cliente é botar o açúcar dele no Walmart, que é o sonho de consumo de muita empresa, né? O Walmart negou por causa da alta taxa de acidentes no campo. E falou, na minha prateleira não vai ter produtos aqui de uma empresa que tem altos índices de acidente de trabalho. E a coisa, professor, ela extrapola a tal modo que a gente quantos casos a gente viu no Brasil nos últimos 2 anos, por exemplo, de trabalho escravo? Toda hora, praticamente todo mês, meu Deus do céu, é ridículo isso. E aí, saindo um pouquinho da segurança, mas olhando o guarda-chuva do ESG, se você não amplia o seu horizonte para além das suas fronteiras, como que você vai cuidar da sua cadeia de fornecimento, se você não sabe de onde está vindo os seus produtos? E isso é exigência de banco, de seguradora, meu Deus do céu. E exigência grande. E além de ser exigência de banco, a repercussão que isso tem na imagem... acaba com infrações de segundo. Isso acaba, como o professor falou, com a reputação. Para você reconstruir, é muito difícil. Uma vez caindo na internet, já era. Empresas que às vezes fecham e reabrem lá na frente com outro nome porque elas não conseguem consertar esse estrago. Então, assim, o desafio das indústrias e das organizações, elas passam a cada dia ficarem mais complexos. E, obviamente, para um cenário mais complexo, ela vai precisar de profissionais que estejam mais antenados e mais habilitados para atuar dentro dessas frentes. Perfeito. E você, profissional de SST que quer aprender mais sobre ESG, o que eu te aconselho? Deleta o Netflix da tua TV e liga no canal Gestor de QSMS RS no YouTube. Temos quase 5 anos de conteúdo e boa parte desses conteúdos, quer dizer, a maior parte, né, sobre gestão ESG, dando dicas para você ter essa visão ampliada que o Wesley está falando, que o professor vem batendo ao longo desses 5 anos de canal, né? Então, é muito legal ver o Wesley corroborando tudo que a gente tem falado, né, professor? Por isso que ele veio aqui, pô. E para a gente encerrar, então, eu queria que tu também pode dar dica, né? Dica, Wesley, para quem quer sair quer ampliar a visão, né? Quer sair da caixinha da segurança, quer ampliar um pouco sair do básico, do compliance e ter essa visão mais ampliada para se destacar, para sentar na mesa da diretoria, para esse profissional de saúde e segurança do trabalho.
Que dicas tu daria para esse profissional que quer essa mudança, que quer sair daquele cabristas NRs e ter essa visão mais ampliada e conquistar voos mais altos na carreira? Quais dicas tu daria? Se fosse para aquele Wesley que estava começando lá como técnico de segurança. E eu me vejo, sabe, lá há 25 anos atrás, começando, e para o profissional de segurança que está hoje no mercado, claro que cada momento traz o seu grau de dificuldade, né? O momento que eu vivi lá nos anos 2000, quando começava, tinha o seu grau de dificuldade, era uma segurança ainda muito, muito tradicional. Policial. Muito policial, extremamente, né? Extremamente punitiva. E era um momento em que a gente não tinha esse volume de informações disponíveis a um clique. Eu lembro que para acessar a internet era um Deus nos acuda. Nossa. E a internet caía, e para você baixar vídeo naquela época, para baixar, nem imaginava. Baixar um arquivo de texto, você colocava 11 da noite e ia dormir, de manhã ele estava baixado. Então, assim, para ter acesso a conteúdo de qualidade como esse que vocês produzem aqui no canal, era muito difícil. Então, acho que a principal dica é profissional de segurança. É urgente que essa visão tecnicista, essa visão isolada, né, da segurança como fim, ela seja modificada rapidamente. E aí, uma vez que eu modifico essa visão, passando a olhar o negócio como um todo, eu começar a buscar conteúdo que corroborem para o desenvolvimento dessa visão e das habilidades que eu vou necessitar. Então você tem canais especializados, como o canal QSMS, SST, você tem conteúdos aí disponíveis na internet, um conteúdo que acho que é importante os profissionais de segurança lerem, porque vai ajudar você também a ampliar o seu horizonte, são os relatórios de sustentabilidade das empresas. Estão aí, eles são divulgados, são públicos. Então pega as empresas que você considera de renome, vai lá entender os relatórios, faça seu olhar crítico também, né? Porque são muitas informações que tem lá dentro, mas lá dentro tem informações de segurança, tem informações ambientais, informações de viés social, tem informações financeiras da empresa. Então como que você consegue transitar dentro de um relatório? No relatório de sustentabilidade você tem familiaridade com todo o conteúdo que está lá dentro. Naquele que você sente dificuldade, aprofunda, porque em algum momento você pode sentar sentado à mesa para discutir, enquanto representante de uma organização, aqueles fatores que vão construir aquele relatório. Mas claro, a gente comentou muito das soft skills. Então, você ter um bom nível de relacionamento, você conseguir persuadir, ter um bom argumento, e o argumento vai nascer de horas de estudo, vai nascer de benchmark, de aprender com quem está fazendo diferente, né? Deixar de lado aquela questão de que, poxa, não vou pedir ajuda porque senão vão achar que eu sou. Cara, não tem achar que eu sou. Tem que pedir ajuda, você não sabe tudo e nunca vai saber. Então é pedir ajuda, se juntar professor que tem uma bagagem gigantesca e discutir temas, discutir soluções para que a gente possa ir crescendo e agregando valor a essa nossa trajetória. E para você que nos ouve, faça uma autocrítica do seu comportamento profissional. Vê como é que você está lidando com o seu pessoal. Vê como é que você está lidando com todos os seus colaboradores de cima e embaixo, de lado e nas comunidades. Faça uma autocrítica. Tudo isso que foi falado aqui é só para o seu bem. E a mensagem que eu gostaria de deixar no final é o seguinte. De 2 dias passados, o financiamento de um banco foi cancelado porque um tal de Roberto Rocha apontou alto índice de taxa de acidente de trabalho e de índice de qualidade de saúde mental péssimos. E apontou como um grande risco para o financiamento do 13º da sua empresa que você poderia estar trabalhando. Você, profissional de segurança do trabalho, essa bola é tua. Faça uma autocrítica do seu comportamento. Bom, com essas palavras, dicas e puxadas de orelhas finais, a gente acaba o nosso QSMS entrevista com Wesley. Wesley, muito obrigado por estar aqui presencialmente com a gente, foi muito legal. Já vai fazer o convite para ele ou não?
Vamos fazer de antemão um convite para participar do nosso evento que acontece dias 23 e 24 de outubro de 2025 Estamos em Curitiba. Convidando você para ser palestrante de novo sobre que assunto? Sobre gestão estratégica de saúde e segurança do trabalho. Bacana. 23 e 24 de outubro 23 e 24. deste ano, 5º Encontro Nacional de Profissionais de QSM, SRS e SG Sustentabilidade. Convite mais que aceito. Agora já Ótimo. adaptado ao frio, então fica mais fácil. Ótimo, perfeito. Gente, e a gente se despede aqui. Não esqueça de, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente produz aqui, certo? Lembrando que esses conteúdos podem fazer um grande diferencial na sua carreira se você consumir com bastante atenção e aproveitar ao máximo essas dicas que os nossos convidados trazem por aqui. Um grande abraço a todos. Maratone, o gestor de QSMS RS, e a gente se vê na próxima vez que você der um play no vídeo aqui no canal. Abraço, gente!